De repente você faz um exame segunda-feira de rotina e você descobre uma doença grave. De repente você vai para mais um dia de trabalho, o RH te chama e te manda embora. De repente você vai para abrir a tua loja e os clientes não aparecem. Às vezes você está indo buscar uma coisa e você recebe outra. O inferno não vai te avisar quando te atacar. Juízes 14, a partir do versículo 5, diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Sem nada ter na mão. Olha aqui para mim. A Bíblia fala que quando o leão veio atacar Sansão, não era um leão velho não, era um leão jovem, forte, no seu auge. A Bíblia fala que ele rasgou aquele leão, ele matou aquele leão, e ele não tinha nada nas suas mãos. Ele não tinha um pau, ele não tinha uma pedra, ele não tinha uma faca, ele não tinha uma lança, ele não tinha uma flecha. Ele rasgou porque o Espírito de Deus se apossou dele. E a Bíblia deixa bem claro que o leão foi vencido, foi morto, e Sansão não tinha nada nas mãos. Essa palavra, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus tem uma palavra para alguém que está aqui hoje. Deus tem uma palavra para alguém que está me assistindo, que você está desesperado, você está desesperada, você está achando que vai fracassar, você está achando que você vai ser destruída, que você vai ser destruído, porque você não tem recurso. Olha aqui para mim, você não tem nada nas tuas mãos. Você olha para o que está te atacando, você olha para o que está se levantando contra você, você olha para os problemas que se levantaram, você olha para os leões que vêm te devorar, e você se vê sem recurso. E o diabo diz para você: não tem como você vencer essa situação, você não tem capacidade, você não tem recurso, você não tem ajuda. Mas Deus, olha aqui para mim, receba com fé. Deus vai te dar uma vitória de mãos vazias, só para você saber que Ele é Deus. Tu recebe isso? Tu recebe isso? O Espírito de Deus vai te revestir, olha aqui para mim, o Espírito de Deus vai te revestir de uma unção tão poderosa, de uma capacidade tão grande, de uma força tão grande, de um poder tão grande, porque Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que mesmo de mãos vazias, mesmo sem clientes, mesmo sem contratos, mesmo sem fazer grandes vendas, mesmo sem ter grandes influências, mesmo sem ter sido liberado aquele empréstimo que tu contava no banco, mesmo aquele teu parente não querendo te ajudar, Deus está te dizendo o seguinte: eu vou te dar uma vitória de mãos vazias sobre algo que veio para te destruir, para que toda a tua família, para que todos os teus amigos, para que todos os teus colegas de trabalho, para que todos aqueles que te seguem nas tuas redes sociais saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você que está me assistindo recebe isso? Sansão não tinha nada nas mãos. A Bíblia diz que as mãos estavam vazias. Ele não tinha nenhuma arma, porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso, o nosso Deus é tão grande, que Ele não precisa que você esteja no lugar certo, nem com as pessoas certas, nem na porta certa, nem que você esteja com dinheiro soprando. Mesmo que todo o cenário seja desfavorável contra você, mesmo que você esteja de mãos vazias, mesmo que você esteja de bolsos vazios, mesmo que você esteja com uma loja vazia, mesmo que você esteja com uma agenda vazia, mesmo que você esteja com um WhatsApp vazio que não toca, mesmo que você esteja com uma rede social sem engajamento, os clientes não te procuram, Ele diz: eu vou te dar uma vitória, mesmo que as tuas mãos estejam vazias. Esteja pronto, viu? Esteja pronto, viu? Não se esconda do leão, não fuja do leão, não negocie com o leão. O texto diz que Sansão estava indo com os pais para a sua festa de casamento, ele ia casar. Sansão não estava indo para uma guerra,
Sansão estava indo para o seu casamento, e no meio do caminho um leão apareceu, rugindo, vindo para cima dele. Sansão não estava esperando uma luta, ele estava esperando o casamento. Olha aqui para mim, a vida é assim. Muitas das vezes você se prepara para uma coisa e acontece o quê? Outra. Os leões sempre vão vir. Você vai fazer exames de rotina, exames que todo ano você faz e dá sempre tudo bem. Teu sangue está bem, tua pressão está bem, teus órgãos estão bem. De repente você faz um exame segunda-feira de rotina e você descobre uma doença grave. De repente você vai para mais um dia de trabalho, o RH te chama e te manda embora. De repente você vai para abrir a tua loja e os clientes não aparecem. Você tem que estar pronto. A vida é assim. Às vezes você está indo buscar uma coisa e você recebe outra. O inferno não vai te avisar quando te atacar. O inferno não vai te avisar quando vai te atacar. Aquele leão veio e pegou Sansão desprevenido. Se o Sansão soubesse que o leão estava vindo, ele teria uma arma com ele. A maioria dos grandes problemas da nossa vida nos pegaram de surpresa. Simplesmente a gente foi dormir e a nossa vida estava de um jeito. Quando nós acordamos, as coisas estavam viradas de cabeça para baixo. Um dia você está feliz no casamento, no outro dia você está se preparando para se divorciar. Um dia você está elogiando o seu filho, que ele está indo bem na faculdade, no outro dia você está descobrindo que ele é viciado em cocaína. Os leões aparecem, os leões vêm. A vida muitas das vezes pode ser cruel, pode ser difícil. Às vezes você é pego desprevenido. Às vezes acontece uma urgência na tua casa, na tua família. Alguém passa mal, alguém fica muito doente, alguém precisa de cirurgia, alguém precisa de uma UTI, Já aconteceu isso com você, uma urgência na tua casa, com você, com alguém da tua família, com um filho teu, com um neto teu, com a tua sogra, com teu sogro, com teus pais, e de repente pegou você sem recurso. Você não tinha um dinheiro sobrando para emergência, você não tinha uma caixa de emergência. Mas foi no momento que o leão atacou Sansão. Veja, Sansão não era forte porque ele era bombado. Sansão não era forte porque ele passava o dia na academia. Sansão não era forte porque ele aplicava anabolizante, GH, essas coisas que as pessoas aplicam para ficar forte. A força dele vinha de Deus. Ele só rasgou aquele leão como quem rasga um cabrito, porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. Não era força física, era uma força sobrenatural vinda de Deus. O mesmo acesso que Sansão tinha, nós temos através do nome e do sangue de Jesus. Muitas das vezes você vai ser pego de surpresa. Muitas das vezes você vai ter que olha aqui para mim, você vai ter que travar batalhas. Você tem que aprender a travar batalhas em que tudo está desfavorável a você. Quem olha de fora da arena diz que a tua derrota é certa. Só que tu não conta com a força do teu braço, tu não conta com os teus recursos, tu conta com a presença de Deus. Diga: a presença de Deus é comigo. Está muito fraco, diga: a presença de Deus é comigo. Escreve aí nos comentários: você vai vencer essa situação por causa da presença de Deus. Você vai vencer essa situação porque o Espírito de Deus vai vir sobre você. Não importa se é o pior tipo de câncer, não importa se você está devendo a 6 bancos, não importa se a tua depressão é a pior, não importa se o teu casamento está em crise, não importa se os teus filhos viraram a cabeça, não importa quantos leões estão vindo para te atacar. Quando Deus te toma, meu querido, minha querida, você vence as coisas mesmo com as mãos vazias. E muitas vezes Deus permite você ficar sem recurso, para você não depender das coisas desse mundo, mas depender de quem? De Deus. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Nada. Às vezes você não tem nada, mas você tem Deus contigo, então Deus é o teu tudo. Amém? Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Quer dizer, olha aqui para mim, quando o leão atacou Sansão, o pai e a mãe não viram a guerra, não viram a peleja. Não somente não viram, mas quando Sansão venceu o leão, ele também não contou para os pais.
Tem lutas que você passa, olha, aprenda isso, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim. Nem tudo você tem que compartilhar. No momento que o leão atacou, ele estava sozinho. Geralmente os ataques do diabo vêm contra nós no momento que nós estamos sozinhos e sozinhas. Mas não se esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois que ele mata esse leão, ele volta para os seus pais, mas os seus pais nem sonham o que tinha acabado de acontecer. Porque se Deus não revelou para os pais, é porque Deus não queria que eles soubessem. Tem coisas que você tem que travar, você e Deus, para vencer. Amém? E depois que Deus te der a vitória, haja normalmente. Ele não contou para os pais. Não é porque nós amamos as pessoas, não é porque as pessoas nos amam, que elas têm que saber de tudo. Aprenda a guardar algumas coisas que você passa entre você e o Deus que te dá vitória no secreto. Tem coisas que você tem que falar, mas tem coisas que você tem que guardar para você. Não publique vitórias que Deus te deu no secreto. Tem vitórias que Deus vai te dar diante da multidão, para que o nome dele seja glorificado diante dessas pessoas. Vai ter vitórias que Deus vai te dar e ninguém vai saber, ninguém nem sabia que tu estavas passando por aquilo. Não é para impressionar ninguém, é para você ter as tuas próprias experiências com quem? Com Deus. Não precisa compartilhar com a esposa, não precisa compartilhar com o marido, não precisa compartilhar com os pais, não precisa compartilhar com os filhos, não precisa compartilhar com os netos. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, ele estava voltando, agora ele está voltando para casar com a mulher filisteia, com Dalila. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Então ele se desvia do caminho e ele vai até aquela vinha aonde aquele leão o atacou. Ele foi lá para ver o corpo do leão, a carcaça do leão. E eis, olha que coisa interessante. Geralmente onde tem uma carcaça morta de animal, o que é que acontece? Tem abutres, outros animais que se alimentam de carniça. Não é isso? Sim ou não? Mas quando Sansão vai lá no corpo do leão, na carcaça do leão, diz a palavra de Deus, neste havia um enxame de abelhas com mel. O que havia no corpo morto do leão? Não havia abutres, não havia hienas, não havia ratos, não havia vermes. A Bíblia diz que dentro do corpo da carcaça morta do leão havia mel. Havia mel. Uma coisa interessante, olha aqui para mim. Sansão faz uma coisa que a maioria de nós não gosta de fazer: voltar ao lugar que nós travamos as nossas maiores batalhas. Voltar ao lugar que te feriu, voltar ao lugar que te humilhou, voltar ao lugar que te envergonhou, voltar ao lugar que te fez chorar lágrimas de sangue, voltar ao lugar ou à situação que fez você viver os piores dias da sua vida. Mas ele pega, se desvia do caminho, ele volta aonde ele travou a luta com aquele leão. Olha aqui para mim, você só vai saber o que Deus está fazendo na tua vida se você voltar a alguns lugares que quiseram te destruir, que quiseram te matar, que quiseram te traumatizar. Tem pessoas que elas ficam tão traumatizadas com determinadas coisas que aconteceram com ela, que tem determinadas pessoas que ela bloqueia da vida dela, tem determinados lugares que ela não passa. Se ela for para passar na frente, ela atravessa do outro lado da rua. Isso mostra que ela pode ter saído do lugar, ela pode ter se libertado daquelas pessoas, mas a ferida continua viva. Você lembra de Tomé? Tomé disse para os discípulos: eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar na ferida. Imagina você no lugar de Jesus, ter sido morto numa cruz, ter passado 3 dias num túmulo, e alguém agora quer tocar nas tuas feridas. Quando Jesus apareceu para Tomé, ele disse: pode tocar, porque aquelas feridas já não eram mais feridas, eram apenas cicatrizes. Deus está dizendo para alguém aqui: nunca tenha vergonha do que tu passou. O que tu passou, tu tinha que passar. Amém? Quando ele vai olhar o leão,
ele toma um susto. O corpo não está sendo comido por vermes, o corpo não está sendo comido por abutres, mas tem um enxame de abelhas e nele tem mel. Olha que visão gloriosa! O mel, Deus colocou o mel dentro do corpo do destruidor. Deus colocou o mel dentro da carcaça do devorador. Deus colocou o mel dentro da carcaça do destruidor de homens. Sabe por quê? As vitórias mais doces que Deus nos dá é nos nossos dias de maiores lutas. Deus sempre vai colocar o mel da bênção, Deus sempre vai colocar o mel da vitória, Deus sempre vai colocar o mel do milagre naquilo que o inimigo levantou para te destruir, para destruir a tua família, para ele confundir o inimigo, para ele mostrar que ele é Deus. Se você tiver que voltar para o lugar que você lutou, volte. Se você tiver que voltar para o lugar que quase te matou, volte. Você tem que olhar nos olhos do trauma, você tem que olhar nos olhos da traição. Faça como Sansão, vá lá e pega o seu mel. O mel não estava num palácio, o mel não estava na casa dos pais, o mel não estava na casa dos amigos, o mel não estava no templo, o mel estava no corpo do leão. Porque as maiores vitórias vêm dos meus maiores problemas. As vitórias mais doces vêm dos meus momentos mais nebulosos. Os maiores milagres eu colho das minhas maiores crises. Muito em breve você vai estar saboreando uma grande bênção. Muito em breve você vai estar saboreando uma grande vitória. Muito em breve você vai contar que agora você não tem mais lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria. Muito em breve você vai contar que hoje você tem recursos sobrando. Deus coloca a melhor bênção dentro das coisas que vieram para te assustar, para te destruir. Deus coloca as maiores bênçãos, o melhor mel dele, de situações que vieram para te magoar. Deus coloca as maiores bênçãos dentro daquilo que veio para te destruir. Volte não para reviver a dor, volte para buscar a tua vitória. A Bíblia diz, tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo. Olha que coisa bonita. Sansão vai lá no corpo do que era para lhe destruir. Sansão vai no leão que iria lhe devorar. O leão veio para se alimentar de Sansão, agora Sansão se alimenta do leão. Veja como Deus muda as coisas. O leão veio com fome para se alimentar de Sansão, mas Deus colocou comida para Sansão dentro daquele que era para se alimentar de Sansão. Você vai se alimentar daquilo que veio para se alimentar de você. Sansão pega o mel e começa a saborear-se do mel. Ele vai se alimentando daquilo que era para lhe consumir. Ele vai ficando mais forte daquilo que era para lhe enfraquecer e lhe envergonhar. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes o do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber. Olha que, mais uma vez, ele chega comendo do mel, vai até o pai e a mãe, ele dá do mel para o pai se alimenta do mel, ele dá o mel para a mãe se alimenta do mel, mas a Bíblia diz, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Deu o alimento, mas não disse de onde veio. Aprenda isso. Deus vai te abençoar tanto que você vai poder abençoar outras pessoas. Deus vai te honrar tanto que você vai poder ajudar outras pessoas, amém? Mas quando elas olha aqui para mim, quando elas perguntarem, de onde veio isso? Deus está te dizendo que você não precisa dizer, apenas pergunte para ela, você quer o recurso ou não? Você quer o alimento ou não? Você quer que eu te abençoe ou você quer me entrevistar? Tem gente que não pode saber dos detalhes, tem gente que ela é incrédula, tem gente que ela não pode saber os mistérios de Deus contigo. Se Sansão contasse para o pai e para a mãe que ele tinha pego aquele favo de mel delicioso, da onde? Da carcaça do leão, você acha que os pais iam querer comer? Tem gente que se souber o que tu já passou na vida para tu estar onde tu está, tem gente que tu só tem que alimentar ela, manda o Pix para quem tu tem que mandar, e se a pessoa perguntar de onde veio esse dinheiro, vem cá, tu não quer não, me devolve que eu vou abençoar outra pessoa.
Tem gente que tu tem que mandar a bênção, mas tu não tem que contar a história. Sansão conhecia a estrutura dos pais. Nem sempre o que Deus dá para você vai dar para as outras pessoas da tua casa. Nem sempre a estrutura que Deus dá para você vai dar para os teus amigos, vai dar para os teus parentes, vai dar para os teus colegas de trabalho. Se você tem que abençoar alguém, abençoe, mas não conte a história toda. Tem coisa que tem que ficar entre você e Deus. Nem todo mundo que te ama está preparado para saber da onde vieram as vitórias que Deus está te dando.